Tibia teve muitos times extremadamente fortes em PvP que pareciam impossíveis de derrotar. Se você é um jogador mais recente, possivelmente conhece os dois mais grandes que tem hoje em dia: Alliance, Donatank, Nenem, Alemão e a Pune, do Deixair e o Sou. Sim, o cara fez tatuagem do time dele. Mas se tu é um jogador com anos de experiência, já deve estar bem familiarizado com os antigos impérios tibianos. A Mata Hindu e o que veio depois dele, o time Oz. Nesse vídeo eu vou falar da criação e da destruição completa do time Oz, time do qual eu, Rosibaldi, famoso Rosibaldi, fez parte durante 3 ou 4 anos como líder. Se você gosta do vídeo, só peço pra você, deixa um like aí, deixa um comentário pra saber se a galera gosta ou não gosta desse tipo de conteúdo, e dá subscribe pra saber quando que eu posto de novo. Tamo junto, vamos lá. Tudo começou lá pelo 2003, velho, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, com um multimilionário empreendedor argentino chamado Juan Manuel. Ele conheceu Tibia pela típica história, né? Os amigos dele jogavam na escola, daí ele pegou, criou um char, começou a jogar. Porém, na época, essas são palavras dele, ele era um noob que só ficava em Abdendrel e frequentemente morria para pecar. Crescendo como jogador tibiano, Juan Manuel começou a pelear guerras no servidor dele, Libera. Ele formava parte de uma guild chamada Saints of Valhalla, liderada por brasileiros. Teve 2 guerras e nas 2 guerras a Saints of Valhalla conseguiu destroçar os inimigos deles. Mas aconteceu o que acontece com todas as guilds tibianas. Eles começaram a abusar muito, mataram um cara que não tinham que matar. E isso foi o começo da perdição da Saints of Valhalla. O cara que eles mataram, e isso é um dado curioso, ele parece ser uma lenda tibiana da Libera. O nome dele é Krusty Demon, e tem posts da época no Tibia BR que confirmam que ele sozinho conseguiu matar quase 20 pessoas do time do Juan Manuel. Sozinho. Outro dado curioso, esse Lucky Luke que você está ouvindo do lado do Krusty Demon é o primeiro char do Lord Palestina. Mas mesmo tendo Lord Palestina, isso não foi suficiente. A guild do Juan Manuel foi derrotada, massacrada e humilhada, e o Juan Manuel ficou rantejo preso para sempre em Libera. Logicamente, ele resolveu parar de jogar. Ciclo típico tibiano, né? Tu joga, aumenta 40 quilos, para de jogar, fica no shape, vira ricaria. Daí tu volta a jogar e fica repetindo esse ciclo até morrer, se tu for um tibiano de verdade. Lá pelo 2016 ele voltou a jogar. Foi olhar na página da CIP e viu que o mundo mais vazio norte-americano era Neptera. Ele criou uma guild neutra lá, só de argentinos. No começo era só para os RLs dele, né? Mas depois começou a recrutar todos os argentinos que tinham no Tibia. Mano, eu nunca vi uma pior guild do que essa guild. Juro por Deus, a qualidade dos players será a pior que eu já vi na minha vida. Mas a dinâmica da guild era muito simples. O Juan comprava char cavalo demais para todo mundo, e os caras da guild morriam nos chars, tomavam de leite, etc, etc. Todo mundo era feliz. Eu, José, conheci o Juan no fórum do Windbot, onde eu era reseller de contas de Tibia. Ele começou a comprar um monte de chars. Todos os chars bons que tinha, ele comprava. Ele comprou tanto char de mim, e um preço tão alto, que depois de não muito tempo a gente começou a fazer amizade e ele me convidou a jogar no time dele em Neptera. Neptera era dominado por Gefin, Lucasera e Rui. A guild de Juan era neutra e ele teve que pedir autorização para fazer Warzone junto com o time dele, né? Eles não deixaram. Ele pegou, encheu o saco dele demais e decidiu pegar um server inteiramente para o time dele. A gente escolheu Justeira para invadir. E o nome de nossa nova guild, Watch Oz, foi o nascimento de um dos times mais poderosos e temíveis que Tibia já conheceu. A guerra lá em Justeira começou muito bem para nós. A gente estava massacrando eles realmente estavam passando mal. Até que um dia a gente recebeu uma surpresa. Apareceu um jogador muito bom no time deles, um mexicano chamado Pablo. Depois de aproximadamente 7 meses, nosso time resolveu que a melhor ideia para acabar com essa guerra
e hacer-se juntar com o inimigo. Na minha opinião, essa foi a melhor decisão que a gente pode ter tomado. Só imaginem, melhor charge Open PvP, grana inacabável, todo o time contra, agora junto com nós. Nesse momento, a gente virou o time mais poderoso que o Tibia tinha. O problema era que eram muitas pessoas para um servidor muito pequeno. Então, o que a gente resolveu? Ir para outro servidor. Fomos pro servidor norte-americano mais antigo que tinha, a Mera. Aniquilamos os inimigos de um jeito que vocês nunca imaginariam. Em só 14 dias, a gente ficou com o servidor dominado. A invasão de Amera foi um êxito tão grande e deu tanta diversão para nós que a única coisa que a gente queria fazer era continuar invadindo os servidores. E acreditem-me, a gente fez. Para resumir ao máximo possível 3 anos de luta e pelego sem parar, vou deixar aqui a lista de servidores. Se tiver curiosidade, dá pausa e assiste ela, mas são muitos mundos. Vou dizer que algumas delas não ganhamos, outros eram mundos aliados e não eram guilds nossas. Porém, também tem alguns mundos que não ficaram lá nessa lista. O bagulho virou rotina, né? Invadir um servidor, ganhar ele e usar esse servidor para invadir outro servidor. Aconteceram algumas paradas bem importantes no meio. Deram merge na maioria dos servidores que a gente tinha dominado. O time Oz se juntou com o Rubini, o famoso streamer. Lançaram servidores sul-americanos transferíveis Open PvP pela primeira vez. E muitos golpes, traições, luta, vida típica tibiana. Mas por enquanto tudo isso, o pior inimigo da Oz estava sendo criado. Esse cara que vocês estão vendo é um brasileiro do Acre chamado Natankia. Ele começou a streamar só para se divertir, para brincar, né? Entre todos os inimigos gigantescos que a Oz tinha, ninguém imaginava que esse cara representasse uma ameaça. O time Oz praticamente ignorou ele, nem deu importância para ele. E em questão de semanas, esse cara que o time Oz ignorou virou top 1 streamer de Tibia de todos os tempos. Ele conseguia colocar mais de 5.000 pessoas na live dele. Nunca antes visto. Pessoas que nem jogavam Tibia, pessoas que tinham parado de jogar há muitos anos. Todo mundo estava fascinado com a história do cara do Acre, que começou a quebrar a Oz no meio. No outro lado, na Oz, né, a moral do time estava fraquíssima. Não tinha ninguém que queria assumir a responsabilidade de lutar contra um cara com 5.000 viewers. Já estava começando a ter brigas internas entre os líderes, pessoas pulando fora, pessoas dando golpe. E a galera do Tibia estava começando a ver isso, né? Pela primeira vez, o time Oz podia cair. Até que um dia caiu. Vários mundos que eram da Oz viraram junto com o rei esqueletinho. Líderes que formavam parte do time pularam fora do time. Eu tive uma treta com Dejair, um dos líderes principais. E esse foi o último ponto que terminou de quebrar a Oz. O 3 de janeiro de 2020, eu e Juan conversamos e resolvimos parar de jogar por completo. E junto com nossa decisão, acabou o time Oz. O que vocês estão vendo nesse momento é a última live que eu fiz para anunciar o fim do time Oz. E foi assim, galera, como essa história conclui. Como um time que parecia iria dominar o Tibia inteiro para sempre, foi destroçado em questão de semanas. Vou falar uma coisa para vocês. No meio disso tudo, teve muitas histórias, muitos segredos do jogo que ainda não foram revelados, muitas coisas que eu conheço e meu propósito é contar para vocês.